Boa tarde, meu nome é Maria, o grupo é composto por mim, por Débora e Andressa. Inicialmente eu vou relatar o primeiro caso clínico criado pelo grupo 2. Um homem de 30 anos mora na zona rural de Caetité. Procurou assistência médica queixando de tosse produtiva, com expectoração amarelada, há aproximadamente 5 dias. Na anamnese informa dor no tórax à esquerda, febre alta, dispneia e escarros. No exame físico, o paciente apresenta um bom estado nutricional, frequência respiratória elevada e as mucosas coradas. Os dados vitais mostraram pressão arterial 12/8, frequência cardíaca 100 batimentos por minuto, temperatura corporal 38,5, frequência respiratória 33 respirações por minuto, oximetria de pulso 92%. O ar apresentava responsabilidade pouco diminuída em um terço inferior do hemitórax esquerdo. O fremito toraco-vocal apresentou aumento e também aumento da maciez. Já o vesicular encontrou-se preservado e estertoroses crepitantes em base esquerdo. Nos exames complementares, a radiografia de tórax houve presença de consolidação do lobo inferior esquerdo, os leucócitos 17.480, segmentares 81 e PCR positivo. Discussão do caso clínico. Após a análise dos exames físicos e complementares, o paciente foi diagnosticado com pneumonia adquirida na comunidade. A pneumonia adquirida na comunidade apresenta sintomas como tosse seca que progride para uma tosse produtiva, com possível presença de sangue no escarro, dor no tórax, dispneia e febre. Já o exame físico, o indivíduo apresentou uma frequência respiratória acelerada, com a diminuição da expansibilidade respiratória. Na radiografia do tórax foi encontrado opacidade alveolares, seguida de um broncograma aéreo, caracterizando assim uma imagem de consolidação. Nos exames complementares houve aumento de leucócitos e o PCR apresentou positivo. Esses achados são típicos da pneumonia bacteriana. Mulher, 32 anos, iniciais LOP, procurou a unidade básica da UPA de Guanambi, queixando falta de ar, febre, aumento de peso e aumento anormal do abdômen. A paciente relatou que seu pai e seu irmão faleceram com doença no fígado e relatou que tem 6 meses que tem parado de fumar e ingerir bebidas alcoólicas por conta de complicações médicas, como falta de ar e incômodo abdominal. No exame físico, a médica investigou a presença de maciez no flanco e ela solicitou uma ultrassonografia abdominal para confirmar suas suspeitas. Além da ultrassonografia abdominal, a médica pediu alguns exames laboratoriais, que entre esses exames laboratoriais foi encontrada alterações na bilirrubina, função hepática, albumina e o resultado do ultrassom abdominal deu aumentado. De acordo com esses resultados, a médica detectou que a paciente está com ascite. Ascite é o acúmulo do líquido no abdômen. E os sintomas mais comuns da ascite é aumento de peso, volume aumentado do abdômen, desconforto abdominal e falta de ar. Por conta dos relatos familiares, onde ela diz que seu pai e seu irmão faleceram com doença no fígado, a paciente também relata sobre a sua conduta com alcoolismo. A médica logo suspeitou que podia ser ascite, que ocorre por conta da cirrose, que acomete o fígado, podendo causar degeneração. Após os resultados, foi pedido para fazer a coleta do líquido do abdômen. Esse exame é chamado de paracentese. A paracentese é a retirada do líquido por punção por agulha do abdômen. E após a retirada, observou o líquido amarelo, que é a causa da ascite, que é causada pela cirrose hepática. Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Então, dando continuidade aos casos clínicos, eu vou apresentar para vocês o caso clínico 3. Um paciente, TSC, de 80 anos, do sexo masculino, casado, negro, ensino superior completo, reside na cidade de Guanambi, Bahia, compareceu ao médico acompanhado por seu filho, pois estava apresentando esquecimentos. Ao conversar com o médico, seu filho relatou que estava esquecendo alguns momentos especiais em família e também de fatos recentes que aconteceram.
além do esquecimento, apresentou alteração no humor e em alguns comportamentos. O mesmo nega ter antecedentes com o caso. O médico solicitou alguns exames com a observação da atitude do paciente e uma neuroimagem estrutural, um teste do relógio, lista de palavras e um teste de laboratório. No exame de rotina realizado, o paciente apresentou uma hemoglobina 12,4, glóbulos vermelhos normais, plaquetas normais, glicose normal, pela idade que o paciente apresentava, o ácido úrico, o colesterol total, HDL, LDL. Então, o médico solicitou, ao paciente uma tomografia do crânio, onde apresentou uma redução do volume do encéfalo, pois o encéfalo é um local onde existe divisões para várias atitudes do ser humano, reflete através do nosso cérebro, seja a questão da quantidade de massa branca, de massa cinza do nosso cérebro. Então, o médico percebeu nessa tomografia a redução desse determinado acessório do nosso cérebro que nos favorece a ter uma vida mental super legal, ainda mais com o decorrer da idade. E hoje nós percebemos que a imaginologia ela está entre uns campos muito importantes que tem como base o diagnóstico de várias doenças que observam realmente o próprio órgão, o interior do corpo, e não é só com o resultado de líquidos, de materiais que coletam do corpo, é a noção da imagem de como era aquele órgão anteriormente, como ele está e por que o paciente está com determinada patologia. Isso é um avanço muito grande, da tecnologia, um avanço muito grande, e através da imaginologia nós temos essa possibilidade. E, além disso, apresentou também ateromatose das carótidas internas bilaterais. Apresentando aqui, gente, uma discussão sobre esse caso clínico, como eu falei anteriormente. Com os exames realizados, o paciente apresentou, o médico percebeu que aquele diagnóstico seria um Alzheimer, pois os seus comportamentos e o resultado do exame do crânio confirma essa suspeita. Por exemplo, o paciente, o Alzheimer, ele é uma doença onde o próprio paciente ele percebe alguns esquecimentos quando mais novo realmente, ele percebe alguns esquecimentos, algumas falhas de memória, mas como nós temos ultimamente um dia muito corrido, afazeres diários muito complexos a ser resolvidos, muitos problemas, a gente imagina ser isso, ser o corre-corre do dia a dia que está afetando de forma geral o nosso corpo, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E nós não percebemos e não cuidamos desse momento, no determinado momento, mas com o passar do tempo, como o nosso corpo muda, a nossa mente muda, as nossas emoções mudam, nós vamos ter um caso mais grave, por exemplo, um esquecimento de momentos anteriores a 10 dias, mas a pessoa com Alzheimer, ela vai lembrar de um acontecimento quando ela tinha 10 anos de idade, um acontecimento que ela ocorreu com o filho dela, porém ela não lembra o nome do filho, só lembra o acontecimento. Então, nós dividimos e eu fiquei com esse caso clínico, e a minha avó, ela teve mal de Alzheimer. Então, assim, eu presenciei. Ela já tem mais de 10 anos que ela faleceu, porém, quando eu era pequena, que tem recordações que ficam na nossa mente, eu lembro dela. O meu pai, ele tem um açougue, e
quando ele começou, a minha avó deu um banco para ele. E isso é o que mais me marcou de toda a trajetória, porque como eu era criança, não são todos os momentos que eu lembro, mas esse me marcou. Ela chegou para mim, eu fui dar benção a ela, aí ela chegou para mim e falou: "Oi, quem é você?" Ela me perguntou. Eu falei: "Eu sou filha de Beto. Você é o filho?" Ela falou: um homem que eu dei um banco um dia, aquele lá do açougue." Então, assim, ela lembrava o momento, mas não lembrava as pessoas, não lembrava quem eram os parentes. Então, assim, é uma doença que tem que ser tratada. Por exemplo, nós, ainda mais quem tem antecedentes na família, é uma doença onde nós já temos que ter precauções, pois pessoas que já teve antecedentes podem adquirir essa doença com o passar do tempo, né? E como foi mostrado no caso clínico, é uma doença que ela vai refletir no futuro, não é no presente momento de idade média de 40, 50 anos. Eu tenho conhecidos que têm 60 e poucos anos, que completou 70 anos e já tem mal de Alzheimer. Então, assim, é algo a se preocupar. Então, como eu falei, né, que o Alzheimer, ele é algo a se preocupar, a cuidar. Então, para quem tem parentes com Alzheimer, ame muito, cuide bastante, porque não é por querer. É uma situação, uma doença decorrente de muitos problemas, né, que já viveu, ou até hereditária, como eu citei a questão de ter antecedentes na família com esse problema. Então fica aqui, né, o nosso obrigada. Nós agradecemos a vocês que assistiram. E se tiver alguma dúvida, também pode estar tirando conosco através do nosso e-mail. E muito obrigada por ter assistido. De líquidos, de materiais que coletam do corpo, é a noção da imagem de como era aquele órgão anteriormente, como ele está e por que o paciente está com determinada patologia. Isso é um avanço muito grande, né, da tecnologia, um avanço muito grande, e através da imaginologia nós temos essa possibilidade. E, além disso, apresentou também ateromatose das carótidas internas bilaterais. Apresentando aqui, né, gente, uma discussão sobre esse caso clínico, como eu falei anteriormente. Com os exames realizados, né, o paciente apresentou, o médico percebeu que aquele diagnóstico seria um Alzheimer, pois os seus comportamentos e o resultado do exame do crânio confirma essa suspeita. Por exemplo, o paciente, o Alzheimer, né, ele é uma doença onde o próprio paciente ele percebe alguns esquecimentos quando mais novo realmente, ele percebe alguns esquecimentos, algumas falhas de memória, mas como nós temos ultimamente um dia muito corrido, afazeres diários muito complexos a ser resolvidos, muitos problemas, a gente imagina ser isso, né? Ser o corre-corre do dia a dia que está afetando de forma geral o nosso corpo, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. E nós não percebemos e não cuidamos desse momento no determinado momento, mas com o passar do tempo, como o nosso corpo muda, a nossa mente muda, as nossas emoções mudam, nós vamos ter um caso mais grave, por exemplo, um esquecimento de momentos anteriores a 10 dias, mas a pessoa com Alzheimer, ela vai lembrar de um acontecimento quando ela tinha 10 anos de idade, um acontecimento que ela ocorreu com o filho dela, porém ela não lembra o nome do filho, só lembra o acontecimento. Então, nós dividimos e eu fiquei com esse caso clínico, e a minha avó, ela teve mal de Alzheimer. Então, assim, eu presenciei
Ela já tem mais de 10 anos que ela faleceu, porém quando eu era pequena, né, que tem recordações que ficam na nossa mente, eu lembro dela. O meu pai, ele tem um açougue e quando ele começou banco para ele, e isso é o que mais me marcou de toda a trajetória, porque como eu era criança, não são todos os momentos que eu lembro, mas esse me marcou. Ela chegou para mim, eu fui dar benção a ela, aí ela chegou para mim e falou: "Oi, quem é você?" Ela me perguntou. Eu falei: "Eu sou filha de Beto, você é o filho." Ela falou: um homem que eu dei um banco um dia, aquele lá do açougue." Então, assim, ela lembrava o momento, mas não lembrava as pessoas, não lembrava quem eram os parentes. Então, assim, é uma doença que tem que ser tratada. Por exemplo, nós, ainda mais quem tem antecedentes na família, é uma doença onde nós já temos que ter precauções, pois pessoas que já teve antecedentes podem adquirir essa doença com o passar do tempo, né? E como foi mostrado no caso clínico, é uma doença que ela vai refletir no futuro, não é no presente momento de idade média de 40, 50 anos. Eu tenho conhecidos que têm 60 e poucos anos, que completou 70 anos e já tem mal de Alzheimer. Então, assim, é algo a se preocupar. Então, como eu falei, né, que o Alzheimer, ele é algo a se preocupar, a cuidar. Então, para quem tem parentes com Alzheimer, ame muito, cuide bastante, porque não é por querer. É uma situação, uma doença decorrente de muitos problemas, né, que já viveu, ou até hereditária, como eu citei a questão de ter antecedentes na família com esse problema. Então fica aqui, né, o nosso obrigada. Nós agradecemos a vocês que assistiram. E se tiver alguma dúvida, também pode estar tirando conosco através do nosso e-mail. E muito obrigada por ter assistido.